Olá amigos do canal Vanguarda Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto, sobre um sentimento nobre. Provavelmente é o sentimento mais nobre que o espírito pode sentir. Por quê? Porque ele vai se alimentar dele sempre, principalmente quando chegar à sua perfeição. Hoje nós vamos falar de amai-vos e instruí-vos. Pergunto: há necessidade de nós termos conhecimento, de nós termos instrução, de sermos instruídos para podermos amar? De uma certa forma, não há esta necessidade. Por quê? Porque o Espírito, em qualquer circunstância, ele vibra amor. Mas, à medida que nós nos instruímos, nós podemos direcionar melhor este sentimento e também podemos entendê-lo mais. Vamos entender então sobre o amor, o que é que o texto nos coloca aqui. Amor, palavra que revela mais de um sentido, que nos leva a diversos significados. Entre eles encontramos a seguinte definição: é uma força que tende a aproximar e a unir numa relação particular dois ou mais seres. Então é uma força que tende a unir numa relação particular dois ou mais seres. Quando este sentimento por um outro ser, ele se manifesta, existe a possibilidade daquele ser a quem foi dirigido este sentimento do amor, recebê-lo e também transmitir aquilo que ele sente. Nós podemos sentir amor por diversas situações que estão ocorrendo sempre à nossa volta, a nossa família, a nossa esposa, aos nossos filhos. Podemos sentir amor pelo planeta, pela natureza, podemos sentir amor pela humanidade. O amor é infinito. Nós não temos uma finitude para este sentimento do amor. Nas palestras espíritas, ouvimos frequentemente a frase amai-vos e instruí-vos. Quem a proferiu? Você sabe quem a proferiu? Onde está situada? Qual o seu alcance? Esta frase encontra-se no capítulo 6, o Cristo Consolador, de O Evangelho segundo o Espiritismo, e mais especificamente nas instruções dos Espíritos, como subtítulo Advento do Espírito de Verdade. Nessa mensagem, o Espírito de Verdade, ele tem a incumbência, através de Allan Kardec, no seu texto, de dissipar as trevas da ignorância, afirmando que o Espiritismo veio nos lembrar que acima de todas as vicissitudes humanas, de todas as dificuldades, os problemas, as tristezas, de todas as tragédias contidas e incontidas, reina a verdade imutável. Que verdade é essa? Deus. Deus é a verdade imutável. Porque Deus é perfeito, Deus não muda. E Deus é a grande verdade que nós queremos alcançar, não é verdade? O Deus bom e grande que faz o quê? Germinar as plantas e eleva as ondas. Tudo que existe à nossa volta querido irmão, é de Deus, veio de Deus. Por quê? Porque Ele é este ser que tudo faz para que possamos ser felizes, tudo faz para nos entregar o melhor para a nossa evolução. No 5º parágrafo dessas instruções, há os seguintes dizeres: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo e os erros que se enraizaram são de origem humana. E é uma realidade, não é verdade? Todos os erros são de origem humana. As palavras proferidas por Jesus, as palavras que foram colocadas nos evangelhos pelos evangelistas, vieram
com as orientações necessárias de Deus, nosso Criador, para que pudéssemos, através delas, como fazemos hoje, prosseguir nas nossas caminhadas, nas nossas existências subsequentes. Alguns erros, alguns problemas que aconteceram nas traduções ou nas transcrições evangélicas são, obviamente, de origem humana. Alguns destes erros foram colocados, obviamente, também deliberadamente. Então, nós precisamos disto tudo captar o seguinte: precisamos nos amar, não só os espíritas, todos. Nós estamos passando uma fase neste planeta em que o amor se faz necessário cada vez mais. Este amor pela humanidade, a compaixão pelo próximo, esse sentimento de caridade, o sentimento de nos entendermos, este amor que qualifica o ser como sendo um cristão, como sendo alguém que entende realmente a sua trajetória espiritual e para onde nós devemos ir. O cristianismo, a religião que nós professamos, que é o cristianismo, que vem de Cristo, ela nos entrega com perfeição tudo aquilo, todas as frases, todos os segmentos necessários à complementação religiosa da nossa formação espiritual. Nós precisamos perseguir isto, entender e aplicar. O espírita, ele tem este compromisso de aplicar o cristianismo hoje mais do que sempre. Porque é a hora de nós mostrarmos definitivamente aquilo que nós aprendemos dentro das casas espíritas. É muito importante que não esqueçamos deste momento, que é o momento da última hora do trabalhador, não é? Desta transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Existem alguns tipos de amor que nós vamos elencar aqui. Por exemplo, amor egoísta. O amor egoísta, ele é um amor de posse. Ele é disseminado na sociedade que se traduz pela violência nos dias atuais. É aquele amor em que um dos cônjuges, ou os dois, não é, se julgam proprietários daquele amor. Proprietários, têm a posse da pessoa, têm a posse do sentimento. Este é um amor egoísta, porque ele não mede a capacidade do outro de não sentir. E nós devemos respeitar sempre a vontade do outro. É esta liberdade que cada um tem de expressar o amor, e nesta união fraternal ou não fraternal, entender o momento de nos aproximarmos e aquele momento de nos afastarmos, não é? Aquele momento em que nós não estamos mais fazendo bem para outra pessoa, sem que haja violência, sem que haja para isso aquele término daquela relação que venha a ser uma tragédia. Nós temos também o amor racional, e Sócrates foi o representante primeiro deste amor racional. Por quê? Porque ele nos deu essa imagem, esse tipo de amor, por desobedecer na Grécia, na época em que ele vivia, os governantes daquela época. Ele pregava a liberdade, ele pregava a reencarnação, ele empregava também nos seus discursos para os jovens, né, os seus alunos, a vida após a morte. Temos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo esta retórica socrática e também de Platão, não é, que trabalhava juntamente com Sócrates, e que foi o continuador do seu pensamento socrático. Então, nós temos ali no Evangelho segundo o Espiritismo aquilo tudo que Sócrates dizia que era esta situação já naquela época em que ele precisou, por não voltar atrás nos seus pensamentos, tomar um veneno chamado cicuta. Quem tinha
a mesma linha de Sócrates, era Gandhi, não é? Era a mesma linha de raciocínio. Ele afrontou o poderio britânico sem usar nenhuma arma. Martin Luther King, outro irmão que queria conseguir as coisas com as suas ideias de justiça e de liberdade, em que todos seriam beneficiados. Grandes missionários que vieram aqui para a Terra para implementar o amor, a doutrina da liberdade, do livre arbítrio e do livre pensamento. Nós temos também o amor, doação ou incondicional. E aí, obviamente, todo mundo vai lembrar de quem? Do nosso Mestre Jesus. Ele é o primeiro da lista, não é? Esta base do amor, doação, encontra-se em Jesus Cristo, que veio da esfera crística para nos dar o exemplo de como amar corretamente. Obedeceu a Deus. Por quê? Porque Deus queria, e foi para isso que Jesus veio aqui, colocar todas as ideias que hoje nós temos no Evangelho, que nós temos como orientação, na verdade, para podermos entender o que? As leis do nosso Pai Celestial. Temos também o nosso amor espírita. O amor espírita é aquele que, antes de empreender no espiritismo, necessário se faz definir o objetivo. O que é que quer dizer isso? O objetivo da instrução é divulgar os princípios doutrinários para que mais pessoas possam entrar em contato com esses ensinamentos de libertação e consciência. Então, quando você vai a uma casa espírita, você vai ter o contato, se você quiser, obviamente, estudar, não é, o espiritismo, você vai ter o contato com o estudo espírita. Vão apresentar a você os estudos, os irmãos designados dentro das casas espíritas que têm estes cursos e que vão poder fazer o quê? Ensiná-lo corretamente através das nossas obras espirituais, lhe dar toda esta instrução, tudo aquilo que você necessita. Sem isso, sem essa libertação da consciência, nós podemos simplesmente divulgar histórias e opiniões pessoais. Quando você escuta de um irmão, seja ele palestrante, enfim, alguém que está lhe dando uma instrução, é sempre bom perguntar para esse irmão de onde ele tirou isto, de onde veio, qual livro, fazer o seu questionamento. Porque muitas vezes este irmão pode ter aprendido com o outro irmão que lhe ensinou, que aprendeu com outro irmão e que não está ali em livro nenhum. É como diz aqui o texto, não é? São opiniões e histórias pessoais sem a formação real de adeptos conscientes. Por quê? Porque ele não sabe de onde veio aquela questão que está se conversando ali, que está se falando. Muitas vezes o palestrante faz uma bela palestra, mas ele não define na palestra de onde ele tirou aquilo. É uma história dele, foi ele que compôs aquele texto, né, através da sua experiência, do seu conhecimento. Então nós precisamos questionar para caminharmos com Jesus, entendendo corretamente, porque corremos o risco de passarmos uma encarnação acreditando em coisas que na verdade às vezes não existem. Muito bem, estas nossas instruções, elas devem assentar-se sempre nas instruções básicas, nas obras básicas que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Esta é a base, são os livros básicos que nós precisamos entender dentro da doutrina e estudá-los também. Allan Kardec, o nosso querido codificador da doutrina, colocou em o Evangelho segundo o Espiritismo, ensinando-nos o quê? Que o amor, ele resume inteiramente a doutrina de Jesus. Jesus era só amor. A sua doutrina era só amor. Ela não pregava em momento nenhum tipo de violência, nenhum tipo de revolta, absolutamente nada que pudesse hoje dar uma vazão a um pensamento contrário a tudo aquilo que ele disse. Conclusão das nossas conversas aqui do
do amor e da instrução é que o verdadeiro discípulo do Evangelho deve instruir amorosamente os seus adeptos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas. A doutrina espírita é a doutrina do amor, ela dissipa estes erros, esses pensamentos revoltosos, aquilo que o Espírito traz de outras encarnações, situações que nós devemos evitar sempre, estão contidas na doutrina, nos livros espíritas, e nós recomendamos aos irmãos que leiam, que aprendam, que se instruam e que também divulguem a doutrina. Queridos irmãos, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deem um joinha, que nos ajuda demais. E muito obrigado a todos!